Ô, Glória. Quantas palmas? Muitas palmas. Palmas, por favor, Nath, por favor. Gostei das palmas. Eu quero almas e não palmas, né? Já dizia nosso amigo Juliano Rimador. Um abraço. Igor, Júnior. que honra, mais uma sexta-feira por aqui. Eu amo todos os dias da minha semana porque hoje eu consigo fazer aquilo que eu amo fazer. Sabe, eu trabalho naquilo que eu gosto, eu atendo as pessoas do jeito que eu gosto, as pessoas que eu amo trabalhar, assim. Deus me deu esse privilégio, mas a sexta-feira, Igor, é algo que tem meu coração, assim, de uma forma genuína. Essa é a palavra. Eu acho que Deus foi muito generoso comigo, assim, quando nos deu a oportunidade de estar sentado na mesa para desfrutar de tempos, assim, de comunhão e conhecimento que, mano, na minha opinião, assim, a gente leva para a eternidade. E não só a gente ama, né? Como é uma palavra que a gente recebeu. E é gratificante fazer isso. Para mim é fora do comum, assim, a satisfação. Essa semana eu pensava muito sobre isso, sobre tu poder fazer aquilo que tu entendeu que foi chamado para fazer, né? Maravilhoso, né? É isso. Tempo muito bom. Tem coisas que o dinheiro não paga, né? Exatamente. Para todas as outras. Brincadeira. Gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 36 do podcast Produtivamente. Cara, hoje nós vamos receber aqui um convidado que carrega conhecimento, sensibilidade e algo que eu admiro demais nele. Coragem para tocar em temas que muita gente evita. Ele é pastor, sociólogo, comunicador, mas acima de tudo é alguém que vive o que ensina e está sempre
numa crise constante de mudança, assim, eu olho pro pastor e eu lembro dele, assim, eu vejo muita figura de Paulo, assim, alguém que traz a gente a uma provocação do pensar. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre fé, verdade, identidade, o papel do cristão diante dos desafios do nosso tempo, porque nós estamos vivendo um tempo, Igor, em que existe muita confusão. Tem muita gente ganhando voz e não está dizendo nada. E é um tempo de muitas crises, e ter pessoas que apontam para uma verdade, isso é muito importante. Então, com muito respeito, com uma expectativa enorme, nós recebemos aqui hoje o pastor Alessandro Padilha. Muito obrigado, pastor, por seu tempo. Ô, queridos, obrigado, viu? Eu fiquei até envergonhado com a forma como tu me apresentou aí. Principalmente falando de coragem, né? Coragem é interessante falar de coragem, porque coragem a gente pensa que é ausência de medo, né? E não é. Coragem é quem enfrenta o medo. Ou seja, quem faz mesmo tendo medo. Audácia, né? É? Então, às vezes, tem coisas que eu falo e eu tenho medo do que eu vou falar, às vezes, sabe? Mas eu preciso falar. Tem coisas que precisam ser ditas, né? E quando falou de Paulo, então, eu disse, poxa, baixinho que nem Paulo eu já sou, só falta ficar careca, né, cara? E tu sabe, tem outra pessoa que também eu considero corajoso. E eu acho, assim, que o corajoso, ele carrega consigo a audácia. É isso aí. Né? Eu imagino, assim, Davi olhando para Golias, e Golias olhando para Davi. Sabe? Sim. Davi olhava para Golias com a visão de Deus, mas Golias olhava para Davi e com a visão humana, e ele dizia assim, que baixinho audacioso, né? É mais uma essa linha. E a gente às vezes vive coisas extraordinárias porque a gente tem essa audácia de ter coragem. Isso aí. E aí eu quero agradecer pelo convite. A gente estava falando já há algum tempo sobre isso, então me sinto realmente muito feliz de estar aqui, estou acompanhando a minha esposa, né, e os irmãos aí que nos acompanham aí pelo YouTube. Que legal. A gente veio um tempo já e a gente está preparando algo bem bacana aí para os próximos, vamos dizer, próximos dias, assim, né? Eu quero trazer na mesa aqui, assim, o senhor e o Dilson junto aqui. Legal. Que legal, hein, pra gente fazer um episódio extra. A gente vai trazer algumas novidades aqui no Produtivamente. Amo muito o Dilson. O Dilson é uma figuraça. Cara, uma família que tem nosso coração, assim, genial, assim. Toda a segunda-feira aqui a gente produz aqui o Da Vida Cast pra ele. E, um rapaz muito esforçado também, revestido de uma coragem como poucos. Nós começamos um projeto juntos agora, a gente só deu uma segurada em razão da pauta que ele está tratando, mas nós começamos a fazer um compilado de textos, assim, algumas coisas que Vamos escrever alguma coisa junto? É, isso aí. Uau, vai ser forte, hein? Vai sair um negócio legal aí, eu acho. Que bacana. O primeiro texto que eu escrevi, já o primeiro ensaio que eu fiz, na verdade, já enviei para ele, fala sobre sexualidade, assim, mas não somente assim como todo mundo está falando, sabe? Eu acho que tem muita coisa de sexualidade para falar que ninguém está falando. Até posso puxar a pauta aqui? Pode. Até tem uma delas que é o que eu abordo no texto, que é o seguinte, cara, vocês dois são cristãos, dois namorados cristãos, vocês congregam numa determinada denominação, e aí vocês estão transando antes do casamento. E aí a família descobre, o pastor descobre, e aí chama lá, vamos casar para resolver esse BO aí. E pronto, casou, tá tudo certo. Só que não. Tá entendendo? Por quê? Porque houve um pecado. E precisa existir arrependimento. Se não existir arrependimento e você casa sem que haja arrependimento pelo pecado cometido, isso tem consequência. E as consequências a gente vê. Aí, olha o número de divórcios no meio da igreja. Absurdo. Um deles, sem falar conflitos, violências, traição, adultério, pornografia, que pornografia também já é adultério, né, por assim dizer. Então, se não houver arrependimento pelo sexo praticado antes do casamento, o casamento não santifica o pecado. Precisa existir aconselhamento e arrependimento. O problema é que essa prática quase não existe. Tu sabe que eu e a Eliane, a gente casou, né? Mas antes a gente praticou sexo antes do casamento. A Natália foi concebida antes do casamento. E a gente decidiu, então vamos casar na métrica. A gente já tinha
Nós só antecipamos, né? Nós tínhamos uma data de casamento e a gente anteciparam tudo, né, no caso. Tudo. Não, literalmente, pastor, literalmente. E quando a gente foi, a Liane queria casar de branco na igreja de Bel e Grinaldo. Ué, e por que não casou? E aí, não, mas deixa eu te contar toda a polêmica que aconteceu. Ela casou de branco, ela só não casou na igreja, tá? Ela casou de branco, vestido de noiva, tudo certinho. Só não casou na igreja. Contigo, né? Comigo, sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Quem seria eu sem essa baixinha, né? Meu Deus do céu. Mas o que tu falou é muito importante, porque quem fez nosso casamento foi o pastor Flávio Duarte, aqui de Sapiranga. Na época, até hoje ele é da Assembleia de Deus. Alguém tá chegando um cafezinho aí, ó. Um cafezinho. Não, deixa eu dar um close aqui nessa minha xícara nova, hein, pastor? O que tu acha? Teologia da relatividade. Não. Da produtividade. Aí, olha só a conta. Einstein. E igual MC ao quadrado, né? Energia igual a mais café ao quadrado. A gente que gosta de café é maravilhoso. Eu vi essa xícara e disse, eu preciso dessa xícara. Criativa, realmente. Bem em tua cara. Obrigado. E aí, voltando ao assunto, o pastor Flávio chegou pra mim e disse, Juninho, eu vou fazer teu casamento. Porém, eu não quero fazer teu casamento aqui na igreja. Tá? Eu faço se for no restaurante. Vou lá, vou fazer teu casamento. Mas antes eu preciso conversar um pouco contigo. Eu quero que tu venha aqui, isso por telefone, no meu gabinete. E eu preciso conversar contigo. Reserva pelo menos de 2 a 3 horas pra gente começar essa conversa. E eu fui pro gabinete dele. E uma das coisas que mais me marcou, ele disse assim, ó. Tá? Deus é amor. Ele conhece teu coração. Ele já te perdoou, tá? De todos os teus pecados. Mas pecado, meu irmão, tem consequência. E quando as consequências baterem na tua porta, e elas vão bater, não culpe o diabo, tá? Porque é permissão de Deus. E isso vai alinhar teu caráter, vai te fazer um homem mais forte e tudo mais. Mas não culpe a Deus e nem o diabo. Ele não vai ter culpa. A decisão foi tua de pecar. E aquilo me marcou. Isso foi uma das coisas que ele falou, mas só que ele falou N coisas assim que hoje me trazem a ser o homem que eu sou por causa dessa conversa antes do meu casamento. Que maravilha, isso aí. Porque mais pastores como esse, né, cara? Por mais pastores como esse que precisam tratar isso com seriedade. Muito. Não dá pra casar e achou que resolveu o problema. Tá, e pastor, e nesse caso de arrependimento, o arrependimento é uma decisão ou é um processo? Como é que funciona? É uma decisão. E como é que funciona? Pois, eu fiz, me arrependi. Tá, mas nesse caso, assim, geralmente o arrependimento é você abandonar aquilo que... abandonar a prática. Mas como é que tu vai abandonar se agora tu é casado? Tá, então aí tem um implicativo. No nosso caso foi assim, ó, nós confessamos, né, a Eliane engravidou, daí a gente confessou, a gente foi, marcou o casamento, faltava, acho que uns 6 meses ainda, 5 meses pra casar, tava de 4 meses, 5 meses, então ia uns 4 meses ainda pra casar, porque era quase junto ali, a Natália nasceu ali 3 meses aí pra tu abandonou casar a prática. A gente abandonou a prática. Bom, não, e eu bati na porta ali, disse, não, a gente já casou, vamos morar junto, depois a gente casa e vai ser tudo a mesma mas coisa. Agora pensa e ali diz assim, não, a gente prometeu, a gente falou, a gente abandonou. E aí a gente só foi praticar depois de novo, depois do casamento. Agora, por exemplo, tu tá casado, tá? Tu tá casado, tu praticou sexo antes do casamento. E tu tá sofrendo das consequências desse pecado, porque não houve arrependimento. Agora tu vai ter que confessar que isso é pecado. E tu vai ter que devolver a honra à tua esposa. Só que é difícil. Como é que tu vai dizer que uma coisa boa, porque sexo é bom pra caramba, né? E aí tu vai dizer, poxa, eu tô arrependido de ter transado antes do casamento. Se tu for pelo lado do desejo, do prazer, não vai rolar. A questão é consciência de pecado. Entendeu? Tu tem que ter consciência de pecado. Eu pequei e eu preciso consertar isso. Então, o Senhor me perdoe, né, pelo que fiz. Eu preciso restituir honra à minha esposa. Então, tem que ir a ela e restituir honra a ela. E a gente passou por muito. Tem que orar com ela, tem que explicar o que houve. Entende? Não é porque o amor, ele não vai desrespeitar. O amor não vai ultrapassar limites. O que ultrapassa limite é tesão, não é amor. Verdade. A gente passou por muita coisa desde que casou, né? Inclusive com a saúde da Natália, provas e provas, assim, aqui. Nossa, relacionamentos, primeiros 2 anos da gente, assim, foi a ferro e fogo, assim, porque... Quantos anos tá de casado? Eu vou te entrevistar aqui. 17 anos. Vai fazer 17, né?
Agora em outubro. Vai fazer 17. Dia 10 de outubro. A Daniela se apaixonou por mim, minha esposa. Ela se apaixonou por mim, acho que foi em 2002 que ela se apaixonou por mim. E aí eu disse, vou dar uma oportunidade essa mulher ser feliz. E até hoje ela é apaixonada. E aí estamos juntos até hoje, ela não desgruda. Uma loucura. E é verdade que eu tô falando. Qual é o segredo? Eu não sei, cara. Não tem segredo, eu acho que foi paixão mesmo. Enlouqueceu. Eu descobri no casamento, eu acho que algo que falta pra muita gente, essência de vida. Porque eu sonhava com uma família. O dia que a Eliane entrou em pânico, né? Ela dizia que estava com problema no fígado quando descobriu que estava grávida. Porque eu vomitava. E eu dizia, tu tá grávida, mulher. Só que eu feliz, cara. E nos dias que ela descobriu que estava grávida, eu perdi o emprego. Situações assim... Meu Deus. Terrível. E aí a gente não podia contar, né, pra alguém, assim, não sabia o que fazer, e confiou em algumas pessoas, e aí os conselhos, nossa, vieram conselhos assim mirabolantes. Ah, né? vem, uns bacanas, assim. Nossa! Mas sabe que comigo, Julinho, foi o seguinte, cara, né? Nós não éramos crentes. Eu era desviado, né? Eu já tinha concluído seminário, já tinha feito campo, já tinha plantado igreja. E aí abandonei a fé um período. Saí, mas abandonei as ganhas. Não foi brincadeira, assim, sabe? Vou ali no boteco fumar uma maconha. Não, o negócio foi violento. Militei em movimentos aí de identitários. Fiz loucurada mesmo, né? Pirei a cabeça de fato. E aí, quando conheci a Daniela, eu tava ali já com mais 7, né? Acompanhado. Tava acompanhado, a Daniela também já não era muito certa, né, cara? E aí foi uma loucura, foi uma explosão, assim. Um desviado e uma semi-espírita. Nossa. E aí imagina a confusão que deu, né? Foi confusão, foi violência doméstica, foi abusos dos mais variados, foi um inferno, assim. Até que em 2011 eu tive um encontro com Jesus de fato, assim, em 2011. Em 2011 eu estava num posto de gasolina, cheirando cocaína já há alguns dias, assim, já que eu estava na rua, fui cheirando. E aí estava no posto de gasolina em agosto de 2011, cara. Me lembro certinho. Frio de renguear um Cusco, assim. 3 e pouca da manhã. Toda a galera já tinha ido embora. Era um domingo à noite. Todo mundo tinha ido embora já. E eu estava ali já. Com o olho que era uma pataca, né? Cheirado, cansado. Aí eu disse assim, eu me lembro exatamente a frase que eu disse. Eu vou dar meu último teco e vou voltar para Jesus. Nossa. Sozinho na mesa de um posto de gasolina, numa conveniência. E um louco que estava na mesa do lado gritou, eu também! Eu digo, tu também o quê, cara? Eu também vou voltar para Jesus. E começou a chorar assim, do nada. Que coisa de louco foi aquilo, cara. Ele começou a chorar e disse, eu também, cara. Eu digo, oh, então tá, beleza, vamos dar nosso último teco aqui então. Aí eu puxei a cocaína que tinha no bolso, tinha uma bolota de cocaína ainda. Fiz umas carreiras lá, disse, tá, mas era um só, né, cara? Então o resto a gente põe fora. Fizemos a carreira, um para cada um, cheiramos, nos abraçamos ali e... É louco isso. Que louco isso, cara. Encontrou Jesus. É. Eu nunca Uau. vi o louco, nunca mais vi o cara. Mas espero que ele esteja bem. Mas aquele dia foi marcante. Aquele dia foi o início do meu retorno para Jesus. Jesus foi me buscar. E qual o próximo passo aí? Foi isso. Aonde tu foi depois desse lugar, assim? Aí eu fui pedir ajuda, né, cara? Porque eu era vagabundo, né? Eu era vagabundo mesmo, assim. Chinelo. Daí eu tive que pedir ajuda. Aí eu liguei para um pastor. Na verdade, no outro dia de manhã eu estava ouvindo uma rádio evangélica que tinha em Porto Alegre. Como é que era o nome da rádio? Mensagem? Pode ser. Pode ser. Do Isaías Figueiredo? Isaías, é. Essa aí. Ah, obrigado, mano. A produção funciona aqui, cara. Aí, não tem mais lá, não? Ah, tô brincando. Aí, o que aconteceu? Eu tava ouvindo lá e tava tocando um programa de um pastor que eu conheci ele pela voz na época, lá na minha adolescência, quando eu tive a primeira experiência de fé. E esse pastor, na época, ele nos deu aula, nos instruiu no seminário, sabe? Nos ensinou a vida missionária e tal. Aí eu liguei pra rádio, esperei ele falar, ele deu o número dele.
no encerramento do programa, eu anotei e liguei para ele. Oh, preciso da tua ajuda, eu disse para ele. Né? Tô mal, tô dependente químico, preciso de ajuda. E aí ele marcou de ir na minha casa, foi na minha casa, me ouviu Daniela. E voltou na minha casa depois, uns 2, 3 dias depois, me dando uns conselhos bem ortodoxos, assim, ou melhor, nada ortodoxos. Porque eu dizia para ele, cara, mas como é que eu vou procurar emprego? Eu dizia para ele, se eu amo, tu que lute. Se vira. Tá, mas eu não tenho grana. Eu não tenho grana para ir bater de porta e empurrar a pé. Não vou te dar dinheiro. Se eu tiver de dinheiro, tu vai cheirar. Não tem grana para ti. E mais uma coisinha, vem cá que eu vou te mostrar uma coisinha. Abriu a porta-mala do carro dele, tinha um pedaço de pau desse tamanho. Se tu der um grito dentro de casa, eu te arrebento. Assim ele disse pra mim. Evangelístico. Tu nunca mais vai bater na tua esposa. Porque se tu bater nela, a mensagem vai chegar pra mim e tu vai apanhar de homem agora. Assim. Uau! Tu sabe que que falta às vezes, porque hoje tu vai... Eu preciso de emprego, então vem aqui que eu vou resolveu o meu problema de violência doméstica. Eu era covarde mesmo. Olha entendeu? aí. Tem o pastor Anderson Silva. Ele faz isso, assim. cara. Ele disse que a mulher ligou pra ele um dia, ele foi lá, bateu na porta do camarada e disse assim, cara, vai apanhar de homem. O Jack bateu no presbítero dele, arrebentou o presbítero. Tem o Jack falando às vezes aí sobre os troços. Sim, sim. E isso aconteceu comigo. De fato, o pastor era... E a mão do cara era gigante mesmo. E eu, a partir dali, resolvi o meu problema de violência doméstica. Tu vê que era covardia mesmo, entendeu? Eu precisava de alguém para dar destino, para orientar. Eu acho que isso tudo tem a ver com a falta de formação mesmo, sabe? Porque o homem precisa ser formado. Se o cara não é formado, cara, a vida não forma ninguém. A vida, ela deforma as pessoas. A gente precisa ter orientação paternal, a gente precisa... Eu não gosto muito da expressão que eu vou usar, porque eu acho um pouco clichêzona, assim, que é a história do pastor, sabe? Eu acho um pouco pesado isso, assim, eu acho até um pouco romântico demais e tal. Mas, às vezes, na falta de paternidade, tu precisa ter uma referência. E tu vai ter que submeter alguém. É que as pessoas aliam, assim, o meu pai na fé e tal, o pastor como alguém que adula. E o pai confronta, às vezes. Tu não tem como mostrar um caminho sem tu confrontar. Tu já deixa de ser pastor já no primeiro confronto. Eu tenho cara, eu tenho um relacionamento com a minha filha, bom, tu conhece a gente há um tempo. A minha filha sempre andou comigo, cara. Sempre foi... Mas cara, a mesma maneira que eu dou amor pra ela, eu também, às vezes, quando tem que ser duro, eu sou duro com ela. Ó, preciso ouvir, preciso falar, ó. Tem uma linha, assim, de respeito que eu exijo da Natália, tem uma linha de posicionamento que eu exijo dela, porque senão ela não vai descobrir. Isso aí. Tá entendendo? Pra algumas pessoas, às vezes, privilégio, acham que às vezes não acha que tu é muito duro. Um dia alguém me perguntou assim, tu acha que é muito duro? Daí eu falei pra ela assim, tu já reparou como tu falou com teu filho agora há pouco ali? Aí ela, acho que foi parecido, né? Pois é, por que tu fala assim com ele? É porque se eu não fizer assim, daqui um pouquinho ele tá por um caminho errado. Pois é, por esse motivo, sabe? Eu fui criado, às vezes que precisei ouvir verdades, eu ouvi verdades. Sempre fui muito amado pelo meu pai, mas quando eu precisei ouvir verdades, eu ouvi verdades. Comigo não rolou isso aí, entendeu? Eu não tive pai, né? Quer dizer, eu tenho pai, né? Obviamente. Eu nasci de um ovo, né? Então, sim. Eu tenho pai, mas eu não conheci, não tive relacionamento com ele. Até conheci, na verdade, mas nunca me relacionei assim. Na verdade, conheci mais intimamente meu pai nos últimos anos, isso de muito pouco ainda, do que quando eu era criança, né? Mas, voltando lá naquela história lá, cara, depois disso eu fui procurar emprego, daí eu consegui emprego, daí eu fui trabalhar, aí foi difícil pra caramba o início de uma vida de rotina numa indústria, né? Mas foi interessante, porque ele começou um processo de formação, né? E ali eu fui desafiado a mudar de vida. Eu era auxiliar de serviços gerais, cara, na Ambev. Pô, E como é que tu conseguiu esse emprego? Fui bater de porta em porta. Fui bater, vi um anúncio, fui lá. E aí na entrevista a menina olhou pra mim e disse assim, o máximo que tu pode chegar aqui dentro é amarrador de carga, que tu vai ganhar 50 pila a mais do que o auxiliar de serviços gerais e mais nada. Tu quer trabalhar mesmo assim? Eu digo, quero. Então, então a vaga é tua.
Aí eu saí da sala, feliz da vida, mais ou menos feliz, né? Porque eu não queria trabalhar muito, né? Triste, tava triste. Imagina, na verdade tava triste, vamos falar a real. Né? Quantos anos vivendo no desvio, né? Pô, aí eu pego e ligo pra casa, ligo pra Dani. Amor, eu consegui emprego. Ela, legal. E pronto, encerrou a conversa. Tipo, ela não tava desacreditada total. Eu disse, poxa, agora que eu precisava do incentivo, cara. E ela disse, legal, tá, legal, beleza. Cara, eu fui trabalhar, daí me lembro de um dia, uns meses depois já, lembro de um dia que o líder do turno, não, o líder geral, assim, o chefe geral da empresa, o gerente geral, chegou e disse assim, aqui dentro não tem ninguém capaz, bem assim, para assumir a liderança de um turno, que era dividido em 3 turnos de trabalho. Ninguém aqui tem capacidade para isso, porque vocês são tudo uns lacaios. Fala um monte de bobagem que eu não vou reproduzir aqui. E aí aquilo mexeu comigo. Que é isso, cara? Como que não? Eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Ali já estava crente, ali já estava no manto, ali já era outra caminhada, entendeu? E aí mandei um e-mail para ele, não sabia nem escrever, cara. Eu era semi-analfabeto, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental. Isso 2011. Porque eu comecei a trabalhar lá sempre marcou isso porque foi 11 de setembro de 2011. Nossa, 11 de setembro de 2011. Que eu comecei a trabalhar lá. Aí, cheguei em casa e pedi ajuda pra Dani. Dani, me ajuda a escrever um e-mail aqui que eu quero mandar um e-mail pro meu chefe. Aí ela sentou do meu lado, eu ia falando e ela ia interpretando ali. Mandei o e-mail pro cara. No outro dia de manhã eu chego pra trabalhar, ele me chama na sala dele. Alessandro, vem cá. Assim, ele era bruto, assim. Eu disse, deu, fui pra rua. Acabou pra mim. Eles pega a planilha aqui, vai lá e faz a chamada. Faz a chamada da turma lá no matinal. Distribui o serviço aí. Como assim distribui o serviço? Tu não sabe distribuir? Então é bobagem aquele e-mail que tu me mandou, então. É palhaçada, então. Tô brincando, tá brincando comigo? Eu digo, não, senhor, vou lá então. Então vai lá, distribui a turma e depois volta aqui pra gente conversar. Aí eu fui lá e o pessoal, ninguém entendendo nada, porque eu era um arigó, como os outros arigó tudo. E aí vai lá e distribui. Os caras, o que é? Tu vai me dizer onde é que eu vou? Bora, galera, bora. Aí distribui o serviço e voltei para falar com ele. Ele disse, não, é o seguinte, tu vai acompanhar o outro líder durante esse período agora aqui, uns meses aí, depois, se der tudo certo, tu assume. Tá, beleza. Aí, meio-dia, a outra mulher que era líder dos turnos disse assim, seu Alessandro, vou precisar sair para resolver um probleminha aí. Nunca mais voltou. E eu com 180 bonecos em alta temporada. Já era alta temporada na época. Alta temporada é giro louco dentro da Ambev. E aí eu assumi e fui lá. Fiquei lá um período, lá, uns 3 anos e pouco trabalhando lá dentro. E aí, como voltei a estudar, fui fazer EJA. Cara, do ensino fundamental. De noite, depois do trabalho. Loucura, né? E nunca mais se envolveu com as drogas dele? Não, nunca mais. Passou assim. E eu tenho uma pergunta, que nem como esse pastor te tratou. Como o senhor hoje, como pastor, trataria? Faria a mesma coisa ou mudaria alguma coisa? Não faria. Eu até já tentei. Mas é que os caras eram maior que eu, entendeu? aí Ô, pastor, mas tu se pegar um menorzinho, cara, eu sou capaz de fazer isso aí. Ô, pastor, mas tu mete um respeito, tu chega num lugar assim, tu... Pô, obrigado, Juninho. Não, mas ele chega assim, ele sempre chega assim, ó. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o pastor assim, ele tem cara de brabo, né? Depois ele... Não, mas é verdade. Depois conversando, assim, cara, ele é muito querido. Mas assim, quando ele chega assim, a primeira vez que eu vi ele, uma Bíblia, um iPad embaixo do braço, assim, bem sério, assim, lá no Vidas, assim, chegando assim. Cara, todo mundo tinha medo. Depois conversando, assim, cara, maravilhoso conversar, mas no primeiro olhar, tipo, tu impõe respeito, assim. Mas eu sou, assim, muito pontual na minha fala, entendeu? Eu falo mesmo. Pros caras, assim... Fala com clareza. E às vezes eu faço questão de ser bruto mesmo, entendeu? Não violento, mas ser bruto, ser direto, eu não passo pano pros caras, entendeu? Não passo pano. Os caras me falando esses dias aí, que eu falo bastante sobre pornô, né? Porque é a doença aí do momento, e um pouco sem vergonhice também, né? E aí eu digo pros caras, cara, não tem como, mano. Só pode tocar no teu pênis em 3 episódios. Pra lavar, pra coçar e pra mijar, pra mais nada.
Não pode fazer mais nada, cara. Então tu não pode ir pro banheiro te masturbar, ou sair do culto e te masturbar, ou ouvir um Alessandro Vilas Boas e daqui a pouco tá te masturbando. Não rola assim. Tá entendendo? Então, tem que criar vergonha nessa tua cara, mano. Tem que saber onde é que tu vai botar tua mão, sabe? Então, isso eu falo real. Ah, pastor, mas você não pode falar assim. Que não pode falar assim, mano? Por que eu não posso falar assim? Tem que ser claro. Tá entendendo? Os vídeos que tu recebe aí no grupo do WhatsApp da empresa são muito mais pesados do que essa bobagem que eu tô falando aqui pra ti. Entendeu? Então, não é por aí. Então a gente tem que tratar com os caras no nível que eles estão recebendo lá, entendeu? Claro que tu não vai baixar o nível, né? Tu não precisa ser vulgar, entendeu? Tu não precisa ser vulgar, mas verdadeiro. tu tem que ser verdadeiro. O que tu tá fazendo da tua vida? Cirúrgico, né? O que tu tá fazendo com a tua vida? Entende, cara? Pô, daqui a pouco é um monte de problema que tu vai ter em casa. Ou melhor, já está tendo, Já né? está tendo, Um monte de problema. Ejaculação precoce. E uma infinidade de outros problemas que pode ter, além de toda a carga do pecado e as consequências espirituais de tudo isso, né? Eu não gosto de espiritualizar muito as coisas assim, porque às vezes eu acho que as coisas são muito práticas. Né? Muito práticas. Mas é um pecado, ele vai ter consequência. Né? E aí, como é que tu está pronto para tratar com as consequências disso? Vamos lá. Consumo de pornografia é adultério, do meu ponto de vista. Por que é adultério? Porque vira cobiça. Cobiçou é adultério. Pronto. Se a tua esposa te pega você consumindo pornô, se o teu esposo te pega consumindo pornô, é adultério. Ele pode pedir o divórcio e tá tudo legal. E aí? E aí, como é que tu encara esse BO? Ah, mas foi só um pornozinho. Foi. Não, mano, foi adultério. E aí, trata disso agora. Aí os caras não pensam nisso. Os caras pensam que é só um recreativo. Pornozinho soft, é recreativo, tá valendo, entendeu? Pô, me mimei, tipo isso, sabe aquela bobagem que os loucos dizem? Ah, sextou, tô cansado. Minha mulher tá enchendo minha paciência. Ah, vou me mimar um pouco. Pô, vai rachar uma lenha, macho. Né? É que eu vejo assim que é muito cultural. Principalmente pra quem não é do berço cristão, né? É tipo assim, tu cresceu, até mesmo os pais ou amigos te introduzem essa pornografia de uma forma assim como se fosse algo normal. É com criança. É isso. Então, Começa com criança o negócio. Então, eu vou até falar. Minha primeira experiência pornô foi com revista da Hermes. Nossa. Sabe o que é a revista da Hermes? Então, tu nem sabe, macho. Tu não sabe que não, mas... É antes do Avon, cara. Não, eu tô velho então. Bah, minha avó, minha mãe vendia Hermes. É na época das revistinhas do Instituto Brasileiro, cara. Sabe a Shopee de hoje? É a Hermes de antigamente, só que era em revista. Só que era um catálogo. Eu comprava bazar, coisa de bazar, roupa íntima. Tinha toalha, tinha escorredor de massa e uma mulher de lingerie. No mesmo catálogo. No mesmo catálogo. E aquilo ali pra mim foi a minha primeira introdução ao pornô. Pronto. Claro que depois a gente foi recebendo coisa mais pesada. E exatamente isso que o Julinho falou, é meio cultural. Os caras mais velhos vêm e te apresentam isso, entendeu? Tipo, tu tem que ver isso aqui pra te ser macho, entendeu? Sabe que eu comecei a trabalhar bem cedo, tá? Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, vendendo doce. Poxa. E na rua, tá? Tem um contexto todo da história, assim, não fui obrigado pelo meu pai para trabalhar, mas tipo, um dia eu ouvi uma conversa dele e da minha mãe e eu tinha uma fábrica de rapadura perto de um amigo nosso, eu fui lá e pedi e o cara viu que eu fazia a conta, não viu o problema, me deu os pés de moleque para mim vender na rua. Achou que meu pai sabia e meu pai não sabia. Mas o contexto da história não é esse. O contexto da história é que eu visitava algumas mecânicas, chapeação. Então, E sabe qual era as piadinhas? Eu lembro até hoje. Não, fora as revistas. Mas a piadinha é assim, tá com cabelo na mão. Ah, sim. Deixa eu ver se não sei o que. Daí os caras começavam sabe? Inserir a masturbação na criança. A gente tá falando do contexto masculino ainda. Masculino. Eu tô te falando assim, tipo, porque, cara, assim como tinha gente muito bacana, muito legal, tinha cara que fazia isso mesmo, sem pudor nenhum. Isso aí. Sem pudor nenhum, ele falava sobre assunto sexual com uma criança. Eu vou te falar que hoje tá pior, tá? Que hoje tu tem acesso à internet, né? Hoje tá muito pior. Inclusive, eu tava comentando com uma colega de trabalho essa semana que tem uma cidade aqui, não vou falar o nome da cidade, até porque daqui a pouco dá um problema aí, né? Uhum. Mas teve uma cidade aqui da região metropolitana que se tornou um polo de prostituição. Que agora já não é mais prostituição, é job, né?
E aí então aí... Acabou pro designer gráfico, né? acabou. Designer gráfico, nós postava assim, a job de hoje, não dá mais. Não dá pra botar job mais. Bota job, teu número, e já tem um louco te ligando daqui a pouco. Quanto é que tu cobra? Não, mas enfim, brincadeiras à parte, isso aqui até ficou bem ruim a brincadeira, eu acho. Mas vamos lá. Aí quando vê, a cidade ali virou um polo, cara, de prostituição, e ao mesmo tempo é a cidade que mais tem apreensão por consumo de pornografia infantil e por abuso de criança. Quer dizer, não existe pornografia infantil. Eu vou até corrigir isso. Né? É abuso. Né? Então, não existe prostituição infantil. É abuso. Então, isso a gente precisa até acabar com essa fala meio pudorada, assim, né? Porque não é violência sexual contra a criança, seja da forma que for. E a cidade ali, coincidência ou não, e até a gente precisa estudar esse caso, mas ali se tornou um polo de tudo isso. Então, para vocês verem que tem efeito. Tem um efeito bem ruim. Voltando ainda na questão do pornô, quando eu fui introduzido no pornô foi dessa forma, depois vieram outras possibilidades, né? E até que a gente vai crescendo e descobrindo outras possibilidades do que o pornô te apresenta. Hoje, dado do principal portal pornográfico, que tem estatísticas do próprio portal, ele lança todo dezembro, ele lança a estatística dele. Hoje, em torno de 37%, 38% dos consumidores de pornô no Brasil são mulheres. Uau. E isso cresce ano O mercado de após sexy ano. shop, o mercado de sexy shop é um dos mercados que mais cresce no mundo. Mas cresce no mundo, mas isso porque as pessoas já não sabem mais sentir prazer. Entendeu? Mas consumido muito, na maior parte, por mulheres. Então, olha lá. Porque as mulheres não sabem sentir prazer mais com seus parceiros. E tem um outro dado interessante. Da adolescência até os 35 anos, nós estamos vendo o maior fenômeno da história. É a faixa etária que menos pratica sexo. Isso é dado de estudo longitudinal já. Da adolescência até os 35 anos, hoje, é o período que menos se faz sexo. A faixa etária que menos pratica sexo. Por quê? Por causa da questão afetiva. Então, tem medo de sofrer, tem medo de se ferir, tem medo de se decepcionar amorosamente, afetivamente. Então, quando se faz sexo, se faz com prostituição, ou então se faz masturbação. Nossa. E aí é o sexo virtual. E aí tá aí um estouro, né, na verdade, que também é consequência dessa como é que eu vou te falar? Da devolutiva, por assim dizer. Por exemplo, eu amo, tá? Ou eu me apaixono. E não é recíproco. E isso faz ferir. Tá aí a explosão disso, que é o reborn. Pronto. Eu não quero sofrer a devolutiva. Eu não quero não ser amado. Tem muita gente fazendo piada com isso, mas o vazio existencial que tem nessas pessoas é fora do comum. Porque tu vê elas... Cara, é sério. Do jeito que elas falam, é sério. Elas estão tratando como criança mesmo. Como criança. Como filho, como... Mas se tu trouxer para algo que tem mais vida, por exemplo, é o mesmo efeito do pet, tá? O pet não vai dizer que não gosta de ti. É que mudou de lugar, né? O pet não vai dizer que não te ama. Inclusive, tu faz a voz, né? Do pet, faz o pet dizer que te ama. Só que se o pet tivesse coragem de falar tudo que ele pensa a teu respeito, ele ia falar um monte de coisa que tu não tá preparado para ouvir. Eu não sei se existe... E aí, com medo do pet falar, talvez o pet fale. Vamos pegar um bonequinho, então? Eu não sei se existe, tá, ainda, mas tinha um perfil no Instagram uma vez que tinha os pets falando do seu dono. É mesmo, cara? Nossa, uns memes assim, cara, não, era surreal. Eu tenho que botar os meus aí na inteligência artificial pra fazer falar umas coisas. Nós estávamos falando de inteligência artificial, porque a gente estava falando agora um pouco o caso da Virgínia e do Zé Felipe, né? E daí os caras criaram uma musiquinha, porque tem toda uma polêmica, né? Que o pessoal acha que não é só uma separação e tudo mais. E daí os caras colocaram a voz do Leonardo cantando uma música. Dizendo, tipo assim, que o Neymar tava cantando agora a música do Zeneto e Cristiano, como é que é? Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre, porque tem várias insinuações de traição, de coisas. A internet não perdoa. Imagina, eles eram um casal que todo mundo acompanhava.
Os filhos tinham Instagram, eles tinham Instagram muito hypado. A Virgínia, então, nem se fala, um fenômeno de audiência hoje no Brasil. Então, do nada, né, vendi um amor na internet que surreal, a família perfeita de Margarina, e agora do nada isso desmorona. E o pessoal fez com o Leonardo um meme, um locutor de Goiânia, se eu não me engano, gravou a voz, cantando a música e falando, e o pessoal pegou essa voz do locutor e colocou em cima de uma imagem do Leonardo, com realidade virtual, parecia uma fotografia, um vídeo do Leonardo cantando. Alguns detalhes, quem é muito atual na tecnologia, ele vai distinguir, tá? Ele vai distinguir ali que é uma inteligência artificial, mas tipo, uma pessoa um pouquinho mais leiga, assim, não precisa nem ser muito expert, assim. Ele vai entender que é o Leonardo cantando aquilo ali, tirando onda com o filho dele. Eu certo que eu caía. Entendeu? Isso aí. Não, é real, muito realista, assim, nós estávamos falando. Cara, isso é uma realidade que estamos vivendo há menos de um ano já. Cara. Essa evolução. Imagina ano que vem como é que Tu imagina daqui Cresceu 5 muito. meses, um ano, como é que não estará a inteligência artificial? Teve até uma polêmica dia desses aí, foi o André Câmara, eu acho, né? O André Câmara lá da Assembleia de Deus lá, que ele fez um culto virtual, Uau. ele fez os personagens, ele trabalha com isso, né? Então ele pegou e fez Moisés, deu vida para Moisés e colocou Moisés no telão, dentro de um contexto, Sim. dentro do contexto do que ele queria transmitir para a igreja, assim. E foi até matéria da Globo aí, um desses Não, hoje tá muito estourado no TikTok. Hoje eu vi um TikTok do Noé fazendo um stories, Na cara, na arca. Ah, eu vi um hoje também, cara. Ele tá Não, assim. no TikTok não, eu vi no Instagram, um Reels. Acho que era Noé tá aqui assim. Abraão, Pois acho. é, galera, nós estamos aqui de novo na arca. Chega uma hora e fica com cheiro de bosta aqui. Cara, mas muito real, cara. Vê assim. Muito real tudo. Que coisa, cara. Entendeu? Então, tipo assim, as coisas acontecem muito rápido. Os relacionamentos já não são reais. As falas das pessoas já não são reais. Mas pra tu ver ó, o que tu tá falando, cara. Em 2011, eu não tinha nem habilidade de mexer com o e-mail. Eu tinha um e-mail porque precisava de um e-mail para ter Facebook. Né? Mas eu não tinha, não enviava e-mail, não costumava nem abrir e-mail. E aí, tanto quando eu precisei de usar e-mail, eu pedi para minha esposa, que já estava mais, que já era graduada, inclusive, na época. E isso era uma vergonha que eu tinha até, né? Pô, um cara semi-analfabeto, casado com uma mulher que é graduada, que é independente, totalmente independente de mim. Né? Mas para falar da tecnologia, né? Que eu voltei ali. E eu não tinha acesso. Hoje é tudo virtual. Tudo é tecnologia, né? Tudo é. E naquela época eu tinha dificuldade de mexer com e-mail. Imagina. Isso 2011, quantos anos atrás? 14 anos atrás, olha como as coisas evoluíram. Na verdade, se a gente pensar nos últimos 3 meses, olha tudo que evoluiu, né? É muito maluco isso. Muita coisa, e muita coisa mesmo. Né? E ali, que nem tava falando sobre pornografia e tudo, quais as consequências, além do que nem comentou de divórcio, né? Quais outras consequências que isso tem? Ah, isso pode virar um vício, né? Vamos lá. O DSM-5, acho que é esse, DSM-5, que é o manual aquele da psicologia, da psiquiatria, eles não caracterizam ainda, não existe diagnóstico ainda para vício em pornô. Mas ele pode ser, ele pode entrar dentro das adicções por compulsões. Entendeu? Porque ele é uma compulsão. E isso está sendo estudado. Acredito que na atualização do manual a pornografia vai entrar como vício. É vício. Então ele cria um novo caminho neural. Tu entende que tu precisa daquilo para poder sentir prazer, que ele vai acionar o gatilho da recompensa, por assim dizer. Que foi aquela coisa que nós estávamos falando aqui antes, entendeu? Do mimimi. Então eu até falei aqui um pouco de propósito. Porque assim, ó, tu tá cansado. Vou voltar aqui. Tu tá cansado, tá estressado, semana foi difícil, né? Tu tá em processo de recuperação do pornô, da masturbação, e aí tá com uns 3, 4 dias sem se masturbar. E aí chega aquele final de semana,
tua esposa está com a cara amarrada para ti, com todas as razões do mundo, e ela te dá uma xingada e tu diz, cara, quer saber? Eu mereço. Entendeu? E aí tu vai merecer o quê? Masturbação. E aquilo vai te dar um prazer muito rápido, muito espontâneo, muito pequeno. John Piper fala isso, e eu costumo muito dizer isso. John Piper fala isso, e ele parafraseia Salmo 16, versículo 11. E na paráfrase de Piper ele diz que Deus é a fonte de toda alegria e prazer. Então, o nosso maior erro é estar satisfeito com pequeno prazer, com pouco prazer. Então, a masturbação, por mais intensa que ela seja, e na verdade o que te dá mais prazer ainda não é o ato da ejaculação, de gozar, é antes, é a procura, é pegar o celular e ficar procurando a melhor cena. Isso aqui te dá mais prazer do que ejacular, exatamente, que é a dopamina. E aí aquilo ali vai te enlouquecer a cabeça. Porque o ato em si é rápido e te traz culpa, te traz nojo, te traz condenação, né? E John Piper diz isso, cara, que na verdade tu precisa buscar mais prazer e não te acostumar com pouco prazer. Por quê? Porque Deus é a fonte de toda alegria e prazer. Obviamente que Deus não vai te dar um orgasmo, mas ele vai te dar um prazer superior ao orgasmo. Só que a gente não está pronto para isso, porque a gente quer um prazer menor. E o próprio algoritmo hoje, voltando na tecnologia, quando tu buscou um vídeo ali, ele começa a te entregar todos os vídeos. Mas se eu escrevo alguma coisa no meu Instagram sobre pornô, sobre alguma coisa, não para de chegar para mim reels sensuais. Porque o algoritmo vai me entregar aquilo que eu sugeri. E mesmo que eu dou o balão nele, que eu boto o arroba, que eu boto um outro elemento ali no meio da frase, ele vai começar a me mandar. Se tu buscar no próprio algoritmo ali, assim, palavras como insatisfação, alguma coisa de reflexão, no meio vai vir muita pornografia. Vai vir. Palavras de reflexão, o próprio algoritmo, porque ele vai buscar a dor do ser humano. Isso aí. Ele trabalha em cima da dor do ser humano. Então, as pessoas me perguntam, tá, mas o que é pornô? O que é pornô? Pornografia. Geralmente a gente vai associar algo que é gráfico, né? Que é impresso, que é visual. Mas hoje existe pornô para deficiente visual, que é tudo sensorial. A onda agora deu uma baixada, mas era muito forte os ASMR. Isso aí. Os sons no microfone, assim, e as respirações, tudo isso puxava muito a pornografia. Muito. Criar a imagem, né? Então, voltando ali, ele é um vício. E ele precisa ser tratado como vício. Entende? Mas existe uma outra questão, que é a questão de você reconhecer que você está doente, que você está viciado. E, pastor, como falar de sexualidade sem cair num extremismo, assim? Tipo, como falar disso de uma forma direta, clara e com amor, assim, com a pessoa? Porque se é uma doença, ou se eu acredito que seja uma doença psicológica. Poderia se dizer que é um hábito? Então, por isso se a dicção. desenvolve. Por isso a dicção. Daí, se quiser também falar sobre o teu livro, né? Que fala sobre Pode ser. Isso. Eu entro nele. Pode ser, porque ele é uma adicção, entendeu? Tu vai se tornar compulsivo naquilo. Tu se torna um adicto, mesmo que isso ainda não seja... Não posso usar isso de forma legal, assim, ainda, né? Mas, entre aspas, assim, é como se fosse uma adicção. Então, o camarada, ele se torna viciado. Mas aí, como é que eu vou falar sobre isso com ele? Se na escola ou se a psicologia moderna diz que faz parte, que tu tem que conhecer o teu corpo. Se descobrir, se descobrir Isso e tudo. Inclusive, eu não vou falar aqui, senão vai gerar umas coisinhas estranhas aí. Mas tem um material aí bem importante. Sempre teve disponível aí para toda a pedagogia, para toda a estrutura educacional, que está lá dizendo que a criança precisa se conhecer, que ela precisa conhecer seu corpo, que ela precisa experimentar os prazeres e tudo mais. Que é um processo natural, inclusive eles dizem, né?
O problema é que esse processo natural se torna no que se torna aí. A gente está com um monte de homens irresponsáveis que só querem ficar jogando, que só querem ficar cuidando do seu próprio corpo, que só querem ficar se masturbando, aproveitando seus prazeres dos mais absurdos possíveis, enquanto as mulheres estão ganhando o mercado. Não estou dizendo que existe uma guerra dos sexos, entende? Não é isso. Mas as meninas estão aí um pouco mais responsáveis, buscando soluções em que os homens deveriam ser o cabeça para dar a solução. Então, se acovardando em situações como essa. Ok, como é que a gente trata isso? Se na escola isso é tratado com total naturalidade. Para os crentes, a gente consegue tratar isso de uma forma muito real. Bíblia é pecado. E pronto. É o que a Bíblia nos diz que é pecado. 1 Coríntios 6, né? Fuja da imoralidade sexual. Então, eu acho que é a única vez na Bíblia em que Deus nos autoriza a ser covarde. Nesse sentido. Mas acho que tu tem que ser muito corajoso para fugir. E interessante eu que não acho que um ato de covardia, eu acho que um ato de... Não, sim, mas eu só quis usar uma paráfrase para poder comparar aquilo que as pessoas chamam de... eu sou corajoso. Tu não é homem, cara? Isso, não, eu sou covarde, eu vou fugir disso. É isso aí, entendi. Nesse sentido. Então, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, empresta a Bíblia aí para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é um texto que eu gosto muito de falar sobre isso. E para quem não tem o costume de entender o que é imoralidade sexual, como é que tu resumiria isso? O que significa? Moralidade sexual é tudo aquilo... Vamos voltar aqui no início. Primeiramente, Deus criou o sexo, certo? Uhum. Deus criou o sexo para quem? Para o homem e para a mulher. Mas para quê? Para que isso seja gozado de forma monogâmica e heterossexual. Pronto. Fora disso, é imoralidade sexual. Fora disso... Tô sem óculos, né, cara? Por isso que eu não tô achando. Tá aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ficou claro, eu acho, né? Sim, então, sim. Tudo que não é... Tudo que é fora do casamento é... E outra, dentro do casamento também pode ser. Tá? Porque se o cara transforma, ou se a mulher transforma o casamento dele, a cama dele em um filme pornô, uma reprodução pornográfica, isso também é imoralidade sexual. Vamos lá o que diz lá. Ó. Exortação à piedade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lá no versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Acho que só mais um versículo é o suficiente. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Em outra, que tradução é essa? Essa aí eu acho. Almeida Corrigida e Fiel. Olha isso aqui. O que é essa aqui? É Almeida também, só que é uma outra, é mais... Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É interessante, prostituição, o termo aqui. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Só que aqui ele não está falando prostituição como uma profissional de sexo ou coisa nesse sentido, né? Sim. Não com o desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e nessa matéria ninguém ofenda, não defraude seu irmão. Aqui é interessante aqui tu pensar, porque esse texto ele abrange tudo. Não sei se tu percebeu. Fuja da imoralidade sexual. Então, o que é imoralidade sexual? Tudo aquilo que é feito fora do casamento monogâmico e heterossexual. Pronto. Fora disso, é imoralidade sexual. Interessante que ele vai falar aqui no outro versículo, que ele diz, não defraude o seu irmão. Se tratando desse assunto, não engane ninguém, diz o outro texto, em outra tradução.
Não engane. O que ele está falando? Ele está falando de abuso sexual. Não seduza para a prática sexual. Não seduza, não use, não faça. Então, o sexo ele é feito para ser gozado dentro do casamento, monogâmico e heterossexual. Fora disso, irmão, é imoralidade sexual. Pronto. Então, mas masturbação é imoralidade sexual. Por que que é? Por que que é pecado? Esse dia um cara me perguntou, por que que é pecado me masturbar? Porque o sexo não foi feito para você gozar sozinho. Foi feito para você gozar com sua esposa. Sozinho é pecado. Não foi para isso que ele foi criado. Ele está fora do propósito. Não precisa nem demonizar muito, entendeu? Mas e se o camarada não é crente? Bom, se o camarada não é crente, aí tu vai ter que tratar ele como a ciência vem começando a tratar. Ô, pastor, Como doença. Mas eu vejo também como um grande problema, é que nem a gente falou, a escola, ela já ensina, ela já educa muitas coisas. E nós, como cristão, a gente evita falar de muitas coisas. Evita mesmo, cara. Não, Então, eu vou até usar um A exemplo gente pra tem vocês. medo de falar das coisas. Nós estávamos falando em off ali antes. Tu quer falar? Não, que ele falou escola, mas escola... Não, na eu usei um novela, exemplo, né? A novela, filme, nossa, na tudo série, educa. tudo é explícito, né? Não, filme. Eu tô assistindo filme em casa com a minha esposa, cara. Eu gosto de um filmezinho, né? Tô lá assistindo um filmezinho, daqui a pouco estão se pegando, tiro, bala pegando, a faca comendo, sei o quê. Daqui a pouco se olham, tira a roupa e sexo. Pô, cara, que isso? O que tem a ver, cara? Eu já mudo, eu pulo a cena já. Que é isso? É gratuito, é do nada. Não, é no susto. É? É no susto. De que jeito? Um monte de zumbi correndo, atrás disso. Vamos ali na moita ali. Entendeu? Não faz sentido, né, cara? A gente tava agora na casa dos meus avós e daí tava a Globo ligado. Ah, tá, não, me assusta. E uma novela, quando veio os atores começaram a se pegar lá. Pô, cara, minha mente foi longe agora. A minha também. Calma. Perdão pela brincadeira. Diz que meu avô tem 83. Ele fez que nem aquela época, qual era minhas forças há 40 anos atrás. Beijo pra minha avó que tá assistindo. Inclusive agora parou de seguir o programa, agora cancelou o programa. Então, o que eu ia falar mesmo, cara? A escola... Desculpa. Aproveitei pra comer uma uva. A escola, esses ambientes, eles educam, eles falam e a igreja se cala. Ah, então. Boa. Bom que tu voltou. Eu tive problema com sexualidade, né? Vários problemas. Assim como a maioria dos homens. E a maioria hoje de qualquer indivíduo tem. Só que os meus, eles ficaram muito... Eles me preocupavam muito, né? Em outro momento a gente entra em menores detalhes. E me preocuparam muito, assim. E aí eu fui procurar meu pastor. Pô, recém tava voltando para Jesus, entendeu? E agora o que eu faço? Vou falar com o pastor, né, cara? Aí eu chego no pastor. Pô, pastor, olha só. Eu tô com um probleminha assim. O senhor pode me ajudar? Ele... Tu tem que orar, irmão. Eu digo, pô, pastor, eu oro. Mas tem que orar mais. Eu digo, pô, pastor, eu oro pra caramba. Não, mas tem que orar e jejuar. Pastor, eu oro e jejuo muito. Então vamos seguir orando, irmão. Vamos seguir orando, que tá tudo certo, tá tudo resolvido. Cara, ele não tinha o que me falar. E se tinha medo, talvez, de te falar. Mas daí foi omisso, entendeu? Sim, omisso. Aí o que eu fiz? Aí eu fui pra internet, fui comprar livro, fui fazer curso na área, sabe? Tem um negocinho desse aí? Tem sim. Cafezinho, amor, pastor. Tá, e aqui eu volto àquela mesma pergunta. O que o senhor falaria se alguém viesse e te perguntasse isso? Como assim? Nesse sentido que nem tu perguntou pro pastor, tá acontecendo isso comigo. Eu ia querer ouvir a história do cara. Acho que esse é o melhor caminho. Tu tem um problema, mas vamos ouvir o teu problema então. Senta aí. E na verdade a tua busca hoje foi pra ti, mas hoje reflete numa sociedade. Sim, porque eu busquei pra mim, exatamente. Eu quero acabar com isso na minha vida. Entendeu? Só que eu me apaixonei tanto por isso, que isso acabou virando um ministério pra mim. Pô, eu não quero... Os caras até brincam, teu ministério é ministério de... Eu não vou usar a expressão que eles usam, enfim. Dizem que eu sou fiscal aí de masturbação, os caras dizem uns aí. Eu sou agente... E entra aquela máxima, né? As minhas maiores dores
são os meus maiores propósitos. Obrigado, Ou mano. seja, por isso que Deus permite essas coisas, porque Ele tem um ensinamento que vai ser através da tua vida. A gente recebeu aqui, acho que umas 2 semanas atrás, uma pessoa que ela teve 2 filhos gêmeos com autismo. E ela recebeu uma palavra: tua maior dor vai ser teu maior propósito. E hoje eles são dono de escola, inclusiva para criança autista, uma clínica com profissionais capacitados, com atendimento personalizado para criança com autismo, e entendeu? E a dor deles transformou-se no propósito de vida deles. Eles se movimentam em favor dessa causa porque foi a dor deles. Sabe que eu e o Marcelo Vargas, pastor Marcelo Vargas, Um grande abraço. nós temos o projeto de criarmos nós até criamos já, na verdade, o texto, alguns vídeos iniciais nós fizemos, depois a gente teve que parar aí em virtude de uma demanda de trabalho, tanto minha quanto dele. Mas nós temos o projeto de trabalhar com pastores viciados em pornô. Que, pasmem, é muito. Muito. Então a gente acaba aconselhando alguns, assim, informalmente, porque existe a questão de não confiar muito, não se abrir muito, por causa da reputação. E muitos homens não procuram ajuda por causa da reputação. Eles não querem ser expostos. Eles não confiam no outro para poder falar. Então essa é a grande questão. Quando o cara vem falar para ti, meu irmão, a gente precisa ouvir. Porque o cara está pedindo socorro. E a gente precisa ouvir. Agora, dificilmente alguém vai vir se ele já não tiver reconhecido isso como pecado. É que o ministério se tornou a profissão deles, né, pastor? Exatamente. Aí, por exemplo, o primeiro pensamento é: eu vou viver como? Porque vai ter que abandonar o ministério para ser Vai ter que tratado. abandonar, porque, mas é só um pornozinho, é só uma masturbação, é adultério. É. Pronto. Entendeu? Mexe demais em muita. E um detalhe, né? A cultura evangélica hoje no Brasil, ela endeusa o pastor. Uhum. Né? Tem até uma frase que o Luiz Hermínio falava antigamente que eu gostava muito, que ele dizia assim: ó, pecado não é ser homem diante de Deus, mas é querer ser Deus diante dos homens. Porque nós somos inseridos numa cultura onde o homem para nós é um Deus. O pastor, Deus o livre o pastor da minha igreja errar. Deus o livre. E nós estamos vivendo uma onda de pastores caindo de uma forma assim, caindo porque eles se colocaram num pedestal muito alto e chega num determinado momento onde não é mais ministério e aquilo para de sustentar eles. E eles começam a cair. Teve um irmão um dia pegando só a frase, fora um pouco tirando do contexto, mas só usando a frase que tu falou, caiu. Uma vez um irmão veio para mim: pastor, caí de novo. Adulterei lá, entendeu? E o que eu faço? Eu digo: tu caiu, mano. Então me explica essa situação aí. Tu tava andando na rua, do nada, assim, aí veio uma mulher na tua frente, e aí tu caiu em cima dela. Tropeçou, caiu em cima dela e vocês transaram. Foi isso que aconteceu? Não, né, pastor? Pô, pastor, tá me tirando. Não foi assim. Como é que foi então, irmão? Eu conheci ela, a gente fez um jogo de sedução, aí eu marquei um horário, nos encontramos no hotel e tal e tal. Isso não é queda, cara. Isso não é queda, isso é crime premeditado. Mas o caiu que eu usei... Sim, eu entendi. O pedestal, tipo, eles se colocam num lugar tão grande. Sim, que daí cai mesmo, porque... exatamente. Eles perdem o chão. Exato. E não consegue... Aquele pedestal ele vai chegar num tempo... Vai sustentar. O pastor, ele começa a ganhar uma autoridade por um ministério que vai sustentando ele. Deus vai sendo suficiente na vida dele, tudo bem. A partir do momento que ele começa a pecar, Deus se retira. E aquilo que era sustentado por Deus, sai. E aí o que acontece? É que nem se nós tirar as armações dessas estantes que estão aqui. Elas vão cair, as prateleiras não vão ficar, entendeu? Sabe que dia desse um irmão veio me pedir socorro aí sobre essa questão aí também, né? Do consumo de pornô. E ele disse assim: pastor, Deus ele se afasta de mim. Ele bem assim, deprimido, baixo, curvado, vergonhado. Isso, o que acontece, pastor? Eu digo assim: irmão, deixa eu te contar uma história. Eu disse para ele. Ele disse assim: eu sinto como se Deus tivesse me abandonado. Ele disse. Eu digo: então tá, deixa eu te contar uma história então. Eu sabia que o pecado foi inaugurado por Adão, né? E ele disse: sim. Então tá, tu sabia que antes dele
Não tinha pecado aqui no mundo, não tinha o pecado na humanidade. Sabia disso? Sabia. Então, usando dessa narrativa, Adão foi o maior pecador de toda a história do mundo. É verdade, pastor. E Deus se afastou dele? Deus foi buscar ele, meu irmão. Então, o que acontece contigo? Sabe o que é? É a tua vergonha. É o teu remorso. É você que se afasta de Deus. É você que foge de Deus e Deus está te caçando. E você está fugindo dele com vergonha. Deus, então, introduz o sacrifício e cobre a nudez e a vergonha do homem. Deus é tão bondoso que ele cobre a vergonha do homem, para que o homem não tenha vergonha e volte a se aproximar dele. Deus dá o papel sacerdotal para o cara, que é o que a gente estava falando em Romanos 12, né? Que a gente estava falando ali antes, Romanos capítulo 12. O que acontece em Romanos capítulo 12? Apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo. Rogo-vos. Que esse é o quê? O vosso culto, que esse é o culto racional. Racional. O que é o culto racional, então? Entregar o teu corpo como sacrifício vivo. Você é sacrifício. Agora é você sobre o altar. É você se deitando sobre o altar. Isso é culto racional. Culto racional é você se entregar para Jesus, pegar sua cruz dia após dia. Isso é culto racional. Sabendo que você é um pecado desgraçado. Um pecador desgraçado. Um pecador cheio de sarna. Mas você está ali no altar do Senhor. Todo dia. Isso é culto racional. O culto que não é racional é aquele culto do cara que se acha o santo. O poderoso. O santo todos somos. Até corrigir a questão do conceito, mas eu digo santo no sentido católico romano, de ser aquele cara cheio de áurea, o cara bonzinho, o cara todo. Não é nesse sentido, sabe, irmão? Se tu não reconhece quem você é, você tá pego. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Repete para mim aquele versículo ali, coração doble ali. Coração doble? É. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Veja bem, então, o cara que não sabe muito o que faz, que fica indeciso, o cara que está sempre, não sei se eu vou, não sei se eu vou, não sei se eu faço, não sei se eu faço. O que é isso? Impureza. Isso é sinal de impureza. O cara que não decide, o cara que não sabe, a mulher que um dia tá bem, um dia quer, outro dia não quer, isso é o quê? Impureza. Então a impureza é que precisa ser tratada pelo processo de santificação. Nossa salvação está resolvida. O que nós precisamos andar é em santificação. E para isso precisa do sacrifício no altar do Senhor todo dia. O processo de santificação é um processo doloroso. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Então esse processo de estar sendo salvo é o processo de santificação. É esse processo que nós estamos vivendo agora, que é difícil porque a presença do pecado está aqui ainda e a influência do pecado está sobre nós. Mas vai chegar o dia, meus irmãos, vai chegar o dia em que o pecado não vai mais existir. E quando esse pecado não existir mais, os nossos corpos serão transformados em glória. Num piscar de olhos, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, num piscar de olhos nossos corpos serão transformados. E nesse momento em que nossos corpos forem transformados, o pecado não vai mais existir. Num piscar de olhos, cara, assim, o pecado sumiu para sempre. Para sempre. É o fim dos tempos e o início da eternidade, onde não vai precisar de tempo. O tempo só existe por nossa causa. Entende isso? Que o tempo só foi feito porque nós precisamos do tempo. E a gente se torna escravo dele para todas as coisas. Mas o tempo terá fim, porque ele será inútil. O tempo será inútil quando nossos corpos forem transformados, quando o pecado não existir mais, porque tudo será eterno. Isso é louco, isso me arrepia. Isso me faz pensar, cara, que
o diabo ele é campeão em nos distrair. E a pornografia é uma distração. A imoralidade sexual é uma distração. As nossas emoções são distrações. Tudo que a gente vê é temporal. O que a gente não vê é eterno. E a gente ouve barulho, a gente se joga na tempestade, no barulho, e a gente se desespera no barulho, e a gente tem medo. Parece que a gente está dentro de uma bacia de alumínio no meio da chuva, né? E a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. E é isso que o diabo faz, ele faz barulho na nossa cabeça. E se a gente não centrar o coração em Jesus, a gente vai estar ferrado. A gente se perde no barulho. Eu vejo, e é a minha visão, né? Mas eu vejo que se perdeu o temor a Deus. Sim, se perdeu. Eu falava com a Lili esses dias dentro do carro, eu disse assim, às vezes eu vejo homens, e a gente vê a mídia, a gente vê tudo assim, e a gente começa a observar. Eu sempre brinco que eu sou um homem sempre em crise, assim, tava falando com um amigo essa semana, eu falei, cara... Bem-vindo ao clube, mano. Amém. Pô, 2 braços pequenos aqui. Dois braços pequenos, eu vou de Esse A mesa é toque. grande. dá um toquezinho aqui pra Pô, vamos confirmar. pegar com a Bíblia, fica mais fácil. É mais fácil É. aqui. E aí eu falei pra um amigo meu, eu disse assim, cara, parece que a gente tá errado. Porque a gente não tá se conformando. E aí quando eu olho pra palavra de Deus em Romanos ali, eu começo a entender o que Paulo tá querendo falar pra gente ali. Daí eu comecei a transpirar aquilo que eu tava vivendo, assim. E aí ele, uau, não tô sozinho. A gente para de se enquadrar eu não vou falar em lugares e ambientes, mas quando eu falo lugares e ambientes, são na sociedade de um modo geral. A gente tá vendo umas brigas boba. Sim, bem bobo. Boba, Infantis. sabe? Por homens que são vistos como homens de Deus, com autoridade, sabe? Perdendo tempo, sabe? E eu digo, cara, esse cara não acredita que Deus existe. É muita perda de tempo, irmão. Uma das coisas que eu também vivo em crise. E a minha esposa sabe disso, quanto eu vivo em crise. Tem dias, às vezes, que Idem. eu lamento, assim, as coisas, sabe? Que eu fico com raiva, sabe? Fico com raiva. Eu não me conformo, sabe? E essa ira, essa revolta que eu tenho dentro de mim, eu acho que é um mecanismo de transformação. Sabe? Que ele é quem impulsiona. Sabe? Porque se eu tivesse conformado, pronto. Tô aqui. Eu não tô satisfeito. Não interpretem mal isso que eu disse, né? Não estou satisfeito. Porque o exemplo de Paulo é que eu aprendi a viver satisfeito. Mas ele estava falando de circunstâncias, né? Ele não estava falando de conformidade com quem é. Com quem eu sou. Tem uma oração que eu faço há muito tempo, do Cláudio Duarte. Aquela oração um dia me pegou assim, e depois um dia eu parei muito para pensar sobre ela. E eu continuei fazendo porque eu entendi essa oração. E às vezes quando eu acho que eu tô me perdendo, que eu acho que eu tô errado, que as minhas crises são exageradas, eu olho para a oração que eu fiz, que é que o Senhor nos tire do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Não conheci, sim. Ele sempre, quando ele começa uma oração, uma ministração, ele ora dessa frase. Ele usa essa frase assim: que hoje o Senhor nos tire do conforto da mesmice e nos coloque no confronto da mudança. Muito bom. Me marcou a primeira vez que eu ouvi o Cláudio Duarte foi essa oração dele me chamou a atenção. E, pastor, assim, ó, eu era um banana. E a primeira mensagem que eu vi do Cláudio Duarte que me impactou foi homem banana e mulher abacaxi. Sabe? E eu olhava às vezes pra Lili e achava que a Lili era uma mulher abacaxi. Mas quando eu deixei de ser um homem banana, a minha esposa deixou de ser um abacaxi. E aí, Sabe? acabou a salada de fruta. Saia do conforto e da mesmice e tu vai entender o que é o confronto da mudança. Porque a mudança, ela nos transiciona. Esses dias eu falei pra Lili assim, amor, pá, de novo essa situação. Eu disse, amor, essa situação não tá de novo. Porque quando aconteceu isso, nós estávamos lá atrás, vivendo outra coisa, em outro lugar. Agora nós estamos aqui na nossa casa, em tal lugar, com a nossa empresa. Já com não é tal... o mesmo ambiente. Não é o mesmo ambiente. Então, cara, aí eu comecei a olhar a transição de ambiente.
Porque às vezes a situação vai ser semelhante, mas se ela tá te levando pra outro nível, ok, o problema é quando tu vive a mesma coisa, do mesmo jeito e no mesmo lugar. Sem crescer, sem evoluir, sem, sabe? Daí eu disse, a realidade é completamente diferente. A gente saiu desse lugar aqui. Antes o problema era assim, agora o problema tá assim. Só que também os resultados são assim, entende? Então é muito sobre a gente olhar com uma visão... A gente olha muito com uma visão macro sobre os outros, mas sobre nós a nossa visão é muito focal. Ah, sim, a gente vai se julgar, né? E quando a gente abre os olhos para uma visão mais macro sobre nós vemos que nós não estamos tão errados assim. O que eu vejo, que nem tu falou sobre confronto, né? O que acontece hoje em dia? Que nem a gente tava falando sobre pornografia. Por que acontece? Porque desde pequeno a gente foi, Instruído. entre aspas, treinado para isso, né? Instruído. O que eu vejo qual é o problema? A gente não é treinado para o contrário disso. Ou seja, até depois eu te faço uma pergunta. Como treinar os nossos filhos para vencer isso? Porque, querendo ou não, por isso que o diabo se alegra tanto num divórcio. Porque tira o pai e a mãe dos seus papéis. E pronto. No tempo que eles deveriam treinar os seus filhos, não criar filhos, né? Esse eu vejo que é o problema da geração. Eu tenho que criar meu filho, não, eu tenho que treinar Não é ele. um cativeiro de criança, né? Então, como eu instruiria o meu filho, como eu treinaria ele para não viver isso? Obviamente, né, sendo um exemplo, mas algo prático, assim, como a gente poderia fazer? Eu acho que a conversa tem que ser bem real, assim, entendeu? Porque os pais também têm um sério problema. Os pais são muito pudorados para os seus filhos. Tá? E eu não estou dizendo que tem que ser vulgar, tá? Mas os pais são muito pudorados. Porque eu explico isso. Porque na escola ninguém é pudorado. Eles falam coisas absurdas que o pai e a mãe nunca ouviram falar. Mas lá na escola, eles falam. Lá no grupo do WhatsApp, eles falam. No joguinho de futebol, na frente da tua casa, os meninos falam. Os meninos já tiveram experiências pornográficas, já tiveram experiências de sedução, já viram, entendeu? Já rola. Cara, existe um dado, e no Brasil é complicado porque a gente não tem os dados muito certos, assim, né? Esses indicadores assim muito bem apurados, mas existe de forma empírica, existe uma pesquisa que diz que criança tem acesso a pornô em torno de 6 anos de idade, o primeiro acesso. Aos 6 anos de idade, a criança tem primeiro acesso ao pornô. Senhor, não vamos longe, tem criança de 5, 6 anos de idade dançando música pornográfica. Sim, sim. E o pai postando no TikTok achando bonito. Não, mas quando eu digo o pornô, eu tô falando do explícito, né? O sexo explícito mesmo. Mas tem razão, porque a música hoje ela é pornô. Inclusive, quando o Tchan lançou aquela música, Aquelas, né? Aquelas períodos... Foi proibido, né? Sim, aquelas músicas, inclusive, depois teve o resultado disso. Nunca se teve tanto adolescente grávida. Nunca se teve tanto. Eu tenho esse dado depois lá estratificado, ele direitinho, até posso mandar para vocês esse dado, para depois fazer alguma correção, alguma coisa que seja necessária aqui na minha fala. Mas, voltando ali, o pai não pode ser pudorado. O pai tem que chegar e tem que falar a real, porque eles estão vivendo uma realidade que a gente não imagina. É muito brutal, cara, o que estão fazendo com as crianças hoje. É muito brutal. Pô, não sei se vocês viram o Discord. Não sei se vocês acompanham o Discord. Eu não. O Igor mais. Pô, dentro do Discord acontece loucuras, cara. Tem de tudo. Tanto de violência, como de pornô, quanto de abuso sexual, de tudo. Acontece ali, tu tem acesso a isso dentro do Discord. Tu sabe que eu entrei num aplicativo... Só pra concluir um pouquinho, Juninho. E as crianças entram no Discord por meio da onde? Você sabe? O principal acesso? Do Roblox. Uhum. Por dentro do Roblox eles entram. Assistir as lives, coisa. Sim, são direcionados para dentro do Discord. E aí no Discord eles são assediados. Pronto. Eu vi um conteúdo... E os pais deixam. Eu vi um conteúdo do menino cantando, assim, achei bem legal, assim, um conteúdo bacana. E daí ele falou o nome da rede. Eu nunca tinha ouvido falar dessa rede. Omegle, alguma coisa assim. Uhum. Isso. E aí eu entrei pra ver como é que era. Cara, eu me apavorei. É uma sala aberta, assim, é vídeo, né?
e as pessoas ficam procurando salas, assim. Aí tu fica clicando enquanto tu Amigo, vê. é que tu bota assim, tipo, aceitar, daí tipo, aparece uma pessoa, daí tu fala assim, não quero ver, daí tu pula ela, Daí vem tu pula, outra, e próximo. vai vindo outros, E vai vindo outro. Só e que, tipo, é tudo aleatório, assim. em tempo real, assim. Ao vivo, é? E aí eu peguei isso aí daquele livro. Tipo, eu achei que era um negócio, tipo, eu achei que eu ia lá Isso aí eu procurar. nunca entrei nisso aí. Eu ia lá procurar o conteúdo do menino que eu achei legal lá, do cantor. E aí, do nada, eu caí num negócio, tipo assim, cara, eu disse, cara, isso aqui como é que eu posso dizer assim? É um portal pra muita coisa acontecer. E aí, ainda voltando na tua pergunta. Se não houver educação, assim, intencional, de forma intencional mesmo, não vai mudar nada, cara. Nossos filhos estão sendo discipulados aí, estão sendo sensualizados, sexualizados. As crianças estão sendo sexualizadas. Observa crianças dentro da igreja. Existem crianças dentro da igreja extremamente sensuais. Por quê? Mas os pais são crentes. A culpa dos pais é da omissão, talvez. Mas eles estão consumindo, sim, material sensual. Ah, mas como? Meu irmão, se eles estão usando o Roblox, eles estão no Discord, caiu a casa, cara. Tu vê Entendeu? um negócio que parece ser simples e besta, não, o Roblox, É. mas ali entra pra outras coisas. Então, nesse caso, teria que ser mais rigoroso, como... Tinha que ser mais rigoroso. Tem que saber, Policiar. tem que medir. acesso. Na verdade, tem aquele livro, cara, A Geração Ansiosa, que fala sobre o uso de telas. Tem aquele outro, Faça-os Ler, os Medíocres, não sei o quê, um outro livro lá interessante demais, que eles abordam temas hoje que comprovam que o uso de telas para criança é nocivo de forma, assim, indescritível. Tu sabe que eu já ouvi, que eu acompanho vários empresários bilionários, né? Eles dizem que lá onde eles inventam os aplicativos, lá nos Estados Unidos, não lembro o nome do espaço lá, que é Vale do Silício? Vale do Silício, eles Google. não dão celular ou tela para os filhos até não sei que idade, 7, É isso 8, aí. 9, 10 anos, não dão. Os que criam não dão. Por que será? Poxa, porque é extremamente nocivo. E tem hoje estudos comprovados. Inclusive, o cara estava no Fantástico, o autor do livro Geração Ansiosa. Ele estava no Fantástico semana passada agora, falando sobre isso, entendeu? Sobre que a forma como isso prejudicou a vida das crianças, o desenvolvimento cognitivo e a ansiedade e tudo mais. Então, hoje estão dizendo que, inclusive, criança que passa muito tempo usando tela tem os mesmos resultados de uma criança com TDAH ou com autismo. Vocês veem o nível de ansiedade que é uma criança que era para ser saudável e que foi totalmente deturpada, violentada pelo consumo de telas. E aí na tela tu tem de tudo. Não tem limite. A gente falou de criança, mas isso reflete até em adultos. Sim, Tem adultos que acham que tem TDAH e na verdade é só excesso de tela. só excesso de tela, exatamente. A ansiedade, a depressão é excesso de tela. E o tique aquele, porque tu precisa ficar buscando a cena. Dopamina. Dopamina pura, né? Pura? Muito. Dopamina pura e sem mistura, como diria um amigo meu. Pastor, a gente tá se caminhando pra reta final, mas não sei se o senhor tenha mais assunto pra trazer. Não, vamos deixar para outro momento. Na verdade, Ah. esse assunto dá pra ficar Não, horas e horas. eu ficaria horas aqui, né? Mas só nesse bloco aqui, assim, agora, só pra gente. Pra quem se afastou de Deus, assim, e ele tá envergonhado, tá? Qual o conselho que tu daria pra ele, assim? Qual a melhor maneira pra se aproximar? Porque se a pessoa também não se achegar, às vezes as pessoas também não vão ter discernimento, né? A questão toda da vergonha, né, foi aquilo que nós abordamos anteriormente. Deus, ele nos procura, ele nos caça. A ilusão de que Deus está longe de você é uma ilusão diabólica. Gostei do termo ilusão. Porque Deus, ele está próximo. Ele está próximo. Basta você sair debaixo da tua casca de vergonha ou de orgulho até mesmo, né? Você precisa sair. Deus está olhando para você. É isso que eu sempre vejo. Eu vejo o descer a casa do oleiro. Eu vejo isso, sabe? Deus está ali. O oleiro, ele nunca tira os olhos do vaso. Ele não tira os olhos, porque ele vai pegar e ele vai moldar do jeito que ele quer. Se ele tirar o olho, ele perde a forma.
Então, ele está formando. E você precisa se entregar a esse processo. Então, volta sujo, podre, fedido do teu pecado. Volta assim mesmo. É dessa forma mesmo. A matéria-prima de Deus para a santificação é o pecado. Se não houver pecado, não tem santificação. Se não existir sujeira, não tem limpeza. Então, é sujo mesmo que Deus te quer. Esse papo de, primeiro eu vou consertar e depois eu volto, papo furado, mentira de Satanás, para fazer você perder mais tempo ainda. Volta assim, ó, carregando teu peso, teu fardo, carregando tua sujeira, e vem. E aí, é interessante isso, na mesa. Eles comeram e depois lavaram os pés, ou lavaram os pés e depois comeram? Na ceia. Entende? Enquanto você come na mesa, teus pés vão ser limpos. Vem de pé sujo mesmo. Essa é a dica. E na mesa ele falou, eu sou o pão da vida. É. Uhum. Isso é lindo demais. Muito. Tem um versículo que rege a tua vida hoje? Tem. Um padrão para ti? 1 Pedro 2,9. Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Por que que isso faz diferença na minha vida? Porque isso foi o que Deus queria, e está escrito em Êxodo capítulo 19, uma nação de sacerdotes. Isso faz muita diferença na minha vida, porque eu entendi que eu sou sacerdote. E eu preciso ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. Isso é o texto que mais mexe comigo. Quando eu descobri que eu sou sacerdócio real, que eu sou sacerdote, que isso fez toda a diferença, irmão. Porque eu não preciso... Eu não estou falando de questão pastoral, tá? Todos nós precisamos de pastoreio. Mas eu me refiro, a gente tem acesso a Deus. Quando eu descobri que eu tinha acesso a Deus, independente de quem eu era, isso fez toda a diferença. E não é por um ritual, entende? Não é por um ritual. É saber que Ele de fato está com os olhos em mim. Uau. Deus está com os olhos em mim. E Ele me fez sacerdote dEle, para ministrar a Ele, primeiramente. E depois, santificado, ministrar ao mundo. Uau. Então, esse texto, cara, é o texto que eu tatuaria. E é uma coisa muito importante que tu falou, né? A gente precisa ser pastoreado, né? Porque o pastoreado, ele é discipulado, né? E tu discipular alguém é tu preparar alguém para o ID, para que ele possa também pastorear outras pessoas, para que ele possa cuidar de outras pessoas. Então, o entrar dentro do quarto, o relacionamento, o vir para Cristo, entender a presença de Deus, nada substitui, mas um homem ele precisa ser pastoreado, né? Desde o início, né? Filipe e o etíope, né? Muito. Tem que ter alguém para explicar o que está escrito na Sagrada Escritura. Tem que alguém que precisa conduzir, tem que alguém que precisa levar o batismo, tem alguém que precisa depois entrar no processo de santificação, discipulado, até a maturidade. Depois de maduro, precisa prestar conta, precisa sempre do outro. Por isso que Deus diz que tem que ser de dois, né? Jesus enviou de 2 em 2. 2 em 2. Jesus criou um casal. Primeiro criou a humanidade. Ide criou e casal, fazei discípulos. Tudo está relacionado com o outro. Carregar as cargas uns dos outros, ombrear, dar suporte, ser suporte, suportar. Está tudo ligado. Amar o outro. Ninguém nasceu para viver só. E as pessoas elas vejam o suportar muitas vezes como algo tolerante. O suportar é de suporte. Existe uma possibilidade e existe uma expressão na raiz primitiva da palavra que é o suporte mesmo, que dar suporte ao outro. Dar suporte. É como esse microfone. Sem o suporte, nós teríamos que ficar segurando ele aqui, desconfortável. Isso. Seria muito difícil. Muito bom. Antes de nós encerrarmos aqui, vamos falar um pouquinho sobre missão. Boa. Então, hoje nós somos pastores na AME, né?
Nós somos Uma igreja missionária. a gente faz parte do corpo eclesiástico ali da igreja, do corpo pastoral. Muito generosamente fomos recebidos e cuidados ali pelo pastor Wagner, pastora Nádia, nossos pastores hoje. Eles estão na África ou já voltaram? Não, já voltaram. Voltaram. Sim. Mas foi recente agora, né? Sim, a pastora Nádia foi. As duas meninas foram primeiro, Catiele e Amanda, para Uganda. Depois a pastora Nádia foi lá para dar um suporte junto com o missionário Jorge, que é lá de São Gabriel. Eles foram para Uganda, porque a gente está construindo uma escola na Uganda. Nós estamos construindo uma escola, um refeitório, todo um alojamento, toda uma estrutura, né, para que ano que vem a gente inaugure e aí comece então a ofertar uma escola de forma gratuita na Uganda. Porque na Uganda a escola não é gratuita, né? Então não é como no Brasil, que apesar das nossas dificuldades, e aqui as nossas dificuldades são mais conceituais, né? O tipo de educação que se dá, na verdade. Mas lá na Uganda, a educação é paga. Então, se tu não tem, tu fica devendo ao governo. Né? Então, não tem direitos humanos na Uganda. Não tem, na Constituição não prevê direito à vida, direito à educação, direito à saúde. Nossa. Né? Então, em virtude disso, nós somos uma igreja missionária que atua especificamente em outras nações. Hoje nós estamos em 12 nações diferentes. São mais de 30 missionários no campo, são 16 projetos que a gente atende, né, no total, assim. E a gente tem trabalhado muito fortemente nisso, por meio do nosso, a gente com arrecadação, né? A gente faz muita arrecadação para eventos específicos para isso, que é o Congresso Internacional de Missões, que esse ano acontece do dia 11 de outubro até o dia 19 de outubro, né? Que é um congresso, assim, todos os dias tem atividade, né? E todos os dias a gente apresenta a realidade de cada nação onde nós estamos inseridos. E aí nós partimos para o pedido de oferta, literalmente. Né? A gente pede por meio de carnê. Então, tu faz um carnê que é R$30 por mês, cara. Um carnê, 12 parcelas, R$30 por mês, para ajudar a acolher uma criança num desses lugares onde a gente tem um orfanato, um refeitório, como é o caso de Paquistão, onde a gente tem refeitório. No Haiti, onde a gente tem uma estrutura. Então, nós estamos aí inseridos, cuidando de criança, na verdade. O nosso foco é mais a criança do que adulto, mas obviamente que a gente prega o evangelho onde a gente está. Acaba transbordando. E ainda tem a família das pessoas, né, dos missionários, que na maioria são nativos, né, que fica muito mais fácil ter um missionário nativo do que pegar um de fora e ir lá e começar todo um trabalho, primeiro de aculturamento, de tudo, né? Então é melhor pegar o cara que está lá, treinar o cara e passar a visão para que as coisas aconteçam. Então nós trabalhamos com missão assim, nós estamos preparando uma imersão missional, porque nós agora a gente tem uma ideia de fazer com que a gente comunique com a cidade também, né? Fazer uma missão de forma mais local também. Mais urbana. Nós temos um departamento de missões urbanas, mas nós vamos começar a trabalhar com algumas imersões agora. Né? Eu fiz uma pós em missiologia, e a gente começa a aplicar um pouco desse método missional agora de forma mais acadêmica, assim, entendeu? De forma mais estruturada, de forma educacional mesmo, assim, educar para a missão. Uau. Então a gente começa esses processos aí já nos próximos dias. Que bacana. E nesse contexto todo de missão, assim, até eu quero deixar um adendo aqui. Se você quer conhecer um pouquinho da história do pastor presidente da Amiluz, pastor Wagner Medina e a pastora Nádia, né? Nádia Medina. No da VidaCast, que a Designa aqui também produz, tem um episódio completo lá, pastor Wagner e pastora Nádia. Cara, emocionante a história do pastor Wagner. Eu chorei com ele aqui, ele é meio que nem nós, assim, meio melancólico, assim, né? Ele chora também. E eu chorei com a história dele aqui. Eu amo missões, eu gosto. E hoje tu tá vivendo uma realidade também que tu é pai de missionária. Tua filha tá no Jesuscope. Então, cara, que loucura, cara. Porque eu sempre motivei todo mundo ministrando em escola missionária, né? Envia seu filho, você tem que ofertar seu filho para missão, não sei o quê, não sei o quê. Eu sabia muito remotamente que talvez um dia isso fosse acontecer. Mas eu treinando ela, né? Não, minha filha, vai fazer direito, vai. Não fazer direito, não é no oposto de errado, de vai fazer estudar direito. Vai lá, vai para a faculdade e tal. Ela foi para a faculdade 2 anos e meio. Na verdade, quando ela começou a faculdade, ela já disse: eu vou fazer a metade e eu vou trancar e eu vou para a missão.
E eu nunca levei fé nisso. Eu disse, vai enlouquecer a cabeça estudando, não vai nem pensar nisso. Metade, cara, 5 semestres. Ela disse, vou trancar. E vou para uma escola missionária. Ela queria ir pro Texas inicialmente. Uau. Eu disse, não vai nada. Vamos aqui pra Shangri-La aqui. A primeira, eu lembro a primeira imersão dela missional, a escola, foi no Shangri-La. Foi, pequenininha. Exatamente, eu ia dizer, a gente A gente tá serviu lá. 8 anos que a Que gente idade serve ela lá. tem? Que idade ela tem? Eu não sei. 21? Essa foi muito boa. Eu não sei. É que passa rápido, assim, às vezes eu dou uma bugada também. 21 anos, cara. E agora ela tá lá, já passou a metade do processo, mês que vem ela vem de férias. Mas inicialmente foi bem difícil. Mas eu acho que vai ficar mais difícil pra ti. Depois, quando for pro Texas. Não, agora eu tô de boa, Porque, cara, ali eles vão pra longe, hein? Ela vai fazer o prático dela em Chapada dos Guimarães. Vai servir 22 dias num quilombo. Nossa. Que experiência, hein? Tá tendo aula de antropologia, aula de um monte de coisa para poder compreender questão Cara, cultural. isso pra mim é missional. Sabe? Isso pra mim é missional. Tu se preparar pra estar em um ambiente. É isso. As pessoas querem viver. Um dia Não é uma aventura, né, cara? onde a pessoa diz, porque eu tenho um propósito, eu quero ir pra África. E eu disse, cara, quantos carnês de missões da África tu já tem? Não arruma nem a cama. É isso, não, eu nunca ofertei pra África. Ah, mas eu oro pela África. Não, mano. Faz isso não, né? Cara, tu tem que ser intencional em tudo que tu vai fazer. Pega um carnezinho nosso lá, irmão, entendeu? 30 pila por mês, deixa de tomar uma Coca-Cola e comer um cachorro-quente e oferta na África. É isso aí. Começa pelo simples, pelo básico. E às vezes a gente precisa falar, porque nós estamos vivendo um tempo que o óbvio... Eu tô aprendendo isso, sabe? Pra mim as coisas às vezes são muito óbvias, mas às vezes eu preciso... Ô, Juninho, mas tu quer ver? Juninho, nem cachorro-quente come com 30. Eu fui comer onde tava 37. Não, tem um lugar que tu come. É? Tá, eu vou Me fazer dá o uma endereço propaganda. depois aí. Igrejinha, cara. Ah, não vou à igrejinha, Nossa, cara, pra não, comer eu cachorro. vou... Não, é que é diferente. Quando eu tô com vontade de comer cachorro quente, eu vou em igrejinha. Cara, esse dia a gente foi lá, com refri, tudo deu R$50. Meu chapéu. Pra nós três. Nós três, assim. Tô te Com a falando. gasolina. Não. Não. Ah, com a gasolina boa. Não, mas com a gasolina daqui dá R$60. Ah, não, pra mim ia dar 300 pila de gasolina. Imagina, e... né? Não, mas tempo, né? Mas o tempo. Mas eu digo assim, não falando do. Mas o que tu falou é uma realidade hoje. A nossa região aqui, dificilmente tu come um lanche com menos de. A gente tava falando sobre isso agora, antes de tu chegar aqui. A gente vai comer um lanche aí de 150, 200, 250 reais. Não tem como. Um dia, não é um final de semana, um dia às vezes, né? É, cara. E aí, voltando a falar ali sobre essa questão do investimento, é interessante mesmo, entendeu, irmão? Se tu não, não arruma a tua cama, cara, como é que tu tá sonhando em fazer missão, sabe? Se tu não oferta parte daquele recurso que tu tem, por mais que seja pouco, se tu não oferta... Eu me lembro do testemunho do Anderson Silva. O Anderson é doido. Nem precisa gostar do Anderson. Ninguém precisa gostar do Anderson. Ele a gente fala precisa isso. amar ele. Ele fala isso, ninguém precisa gostar de mim. Mas amar a gente é a nossa obrigação. Amar, sim. Mas ele fala do testemunho, da oferta de R$1 dele. Pô, cara, ele ia todo dia, quer dizer, uma vez por mês no Banco do Brasil depositar R$1 de oferta, cara. Porque ele acreditava nisso. E ele fala que ele encontra o pastor que O ele... pastor pegou ele no flagra. Aham. Ah, é tu que me deposita R$1, ele ficou com vergonha. E aí, e é legal, porque o pastor chegou e amou ele de uma forma... E profetizou. Exato, liberou uma palavra pra ele ainda. Mas o que eu me refiro é sobre isso, sobre tu ser intencional. E o Anderson fala uma frase que ele disse assim, cara, o teu status te condena. O teu status te condena. É, isso aí. Sabe? Cara, tem que estar disposto a servir com alguma coisa, cara. Se tu não pode servir com teu tempo... Semeia oração, mas também semeia suor. E suor Eu uso salário, né? Eu uso algo semelhante para falar sobre o culto e a vida. A tua vida é a forma como tu vive e a forma como tu cultua. Entende? Se tu vive de qualquer jeito, meu irmão, teu culto é assim, essa bagunça. Esse aí é teu culto. Então, cai na real e dá um jeito de organizar a vida para que o teu culto não seja essa baderna aí. Né? Que Deus só ouve porque tem um espírito intercedendo. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, pastor.
A fé que agrada a todo mundo não transforma ninguém. E quero encerrar com essa frase hoje. Amém. Deixa eu dar um serviço aqui. Pode? À vontade. Tá. Enfim, eu não trouxe meus livros, né, irmão? Então, eu vou mandar pros meninos aqui, pro Sedex depois, que a gente mora um pouquinho longe, mas a gente envia, que são 2 materiais, mas depois você pode me chamar lá no Instagram, que tiver interesse, que é uma jornada de transformação, que é um devocional de 37 semanas, né, com uma série de técnicas para a aquisição de novos hábitos. E tem um outro livreto pequenininho, que é Deus Emmanuel Conosco, que eu falo sobre um processo de transformação. Eu faço um paralelo ali entre a sombra da morte e a sombra do Altíssimo, né? Quando o processo de depressão e tudo, como o Senhor me curou, como o Senhor restaurou minha vida ali, por meio de... É um livro muito mais testemunhal, assim, sabe? Tem uma série de questões muito pessoais da minha vida, assim, que estão ali naquela literatura. A história do bastão lá do pastor tá lá. Não tá. Essa não tá. Podia ter colocado. No próximo. No próximo a gente coloca. Pedir autorização dele, porque eu quero dar o nome dele. Muito bom. Não, ele precisa ser venerado. Não, rapaz, olha no que transformou. Não, ele tem que montar um método e vender no Hotmart lá. Pra fazer a palavra, assim, é o pastor de Bagé, sabe? O analista de Bagé. Vamos transformar a técnica do joelhaço. Muito bom. Gente, se você gostou, amou esse episódio como nós aqui, eu já vou deixar uma dica muito importante pra você. Tem um botãozinho de compartilhar aqui. Manda pra aquela avó, tá? O linkzinho no WhatsApp, tá? Manda pra minha avó. Sabe aquela... manda pra avó do Igor. Porque a avó, ela é um ser a ser estudado, cara. Ela manda todo dia um bom dia, ela compartilha, ela gasta energia com aquilo. E viraliza. Coisa de vó viraliza. Então, se a tua avó mandar esse link, muitas pessoas vão assistir. E você vai estar ajudando a gente a estar crescendo cada vez mais com essa rede aqui, né? Então, compartilha com a avó, com o tio, com a tia, com aquela pessoa que tu acha que merece, tá? Ouvir esse podcast, escutar, assistir esse podcast, porque merece. Porque isso aqui é um presente de Deus pra tua vida. Então, já sabe, né? Compartilha. Segue o nosso perfil no Instagram, @podcastprodutivamente. Segue o meu perfil, SR Júnior Ribeiro, Senhor Júnior Ribeiro. E também Igor Rig 1, tá? Lá no Instagram, bem facilzinho. No TikTok também. E... no próximo episódio, a gente se encontra por aqui de novo com mais um bate-papo, não vou falar uma entrevista, um bate-papo incrível com mais uma pessoa brilhante. Nos vemos na semana que vem, no episódio 37 do podcast Produtivamente. E lembre-se, a fé que agrada a todo mundo não transforma ninguém. É isso. Olha!